Ok, então analisamos aí todos os módulos aqui do projeto T2T IRP, né? Mas ainda não acabou. Com o tempo nós fomos desenvolvendo alguns módulos adicionais, tá? E um desses módulos é o módulo administrativo. Eu vou acessar aqui o módulo administrativo e nós podemos ver que existem aqui várias opções, né? Eu tenho vários grupos nesse módulo administrativo. O primeiro deles é o grupo de segurança, onde eu cadastro o usuário e cadastro os acessos do usuário, né? Aqui no DER, eu tenho a tabelinha usuário vinculada ao colaborador, tá? E para o usuário eu vou apontar qual é o colaborador e qual é o papel, né? Então aqui em usuário, eu aponto o colaborador, aponto o papel e já informo o login e a senha dele, né? A senha é gravada no banco como um MD5 do login e da senha que ele digitou aqui, tá? No controle de acesso, eu vou armazenar os papéis, né? Então esses papéis aqui, eles são armazenados aqui nesse controle de acesso. Eu informo o nome do papel, né? Se tem acesso completo, e aqui eu concedo os acessos para o usuário. Se o acesso for completo, né? Acesso completo sim, não precisa mexer em nada aqui, tá? O próprio sistema já vai desconsiderar todas as funções e vai fornecer acesso irrestrito ao usuário. Se o acesso não for completo, como é o caso desse financeiro aqui, desse usuário chamado financeiro, ou desse papel, né, chamado financeiro, não é completo, aí sim, aí eu tenho que ir fornecendo os acessos aqui para ele, né? Por exemplo, esse usuário aí, que é o usuário 2, né, se ele entrar no módulo contas a pagar, ele não tem acesso a nada, né? Então eu tenho que fornecer aqui os acessos para ele, tá? Salvar, e aí sim agora ele vai ter acesso quando ele realizar o login novamente lá no contas a pagar, tá? Então é a questão da segurança e do controle de acesso se encontra nessas duas janelas. Daí eu tenho aqui a auditoria. Nessa auditoria aqui foi desenvolvido um módulo específico, né, para ensinar como fazer essa auditoria. Eu não tenho nenhum dado armazenado no banco aqui para exibir nessa janela da auditoria. Ela é uma janela apenas de consulta, tá? Mas a partir do momento que for realizada a auditoria, como nós mostramos lá no módulo administrativo auditoria, os dados para consulta aparecem aqui para o administrador. O administrador é que tem acesso ao módulo administrativo, né? Não são todos os usuários que vão acessar esse módulo aqui, tá? Daí eu tenho a questão das atualizações dos executáveis, né? Eu seleciono aqui um arquivo, a Software House ela disponibiliza os arquivos, tá? O administrador vem aqui, disponibiliza os arquivos no servidor. Quando ele põe os arquivos no servidor e os usuários eles forem acessar os determinados módulos, né? O próprio módulo já vai fazer a atualização. Nós mostramos isso também no módulo específico, né? Como fazer essa atualização automática, tá? E implementamos isso no módulo de cadastros. E aqui a questão dos parâmetros, né? Quando você movimenta o sistema, né, existem alguns dados que têm que ser armazenados por padrão, né? Então, por exemplo, quando eu gero uma parcela, tá? Qual é o status padrão de uma parcela? Uma parcela em aberto para essa empresa aqui é o 1. Qual é o status da parcela quitado para essa empresa aqui? O 2. Do quitado parcial para essa empresa? Também o 2. Do tipo de recebimento? O 1. Então você vai parametrizar os dados aqui nessa janela, né? Aqui eu tenho as parametrizações do financeiro e das compras, né? Qual é o documento de origem para um lançamento a pagar lá no pedido de compra? É o 32, tá? Então quando eu estiver lá no pedido de compra, que clicar no salvar, ele vai perguntar: você quer gerar um lançamento a pagar? Quero. Só que o lançamento a pagar tem um ID do documento origem lá. Tem que ter um ID padrão, né? Qual vai ser? Então o sistema vai armazenar o 32, é o ID padrão que eu quero que ele armazene.
Depois, o funcionário que é responsável pelo lançamento a pagar lá, ele vai entrar e vai verificar se o documento origem está batendo, está ok, né? Ele vai saber, esse foi um lançamento que veio lá do sistema de compras, então por padrão ele sempre coloca o 32, mas nesse caso aqui vai ser o 35. Ele faz lá a devida correção no lançamento, tá? Mesma coisa aí para o conta caixa no lançamento a pagar, né? Quando eu gero o pedido, eu preciso informar tanto o documento de origem como a conta caixa, tá? Então, para essa empresa aqui, quando eu gerar um pedido de compra e ele pedir para lançar um pagamento, né? O documento de origem vai ser o 32 e a conta caixa vai ser a de número 1, que ele vai armazenar lá no ID conta caixa, tá? Então, todo tipo de parametrização deve ser armazenado aqui nessa janelinha de parâmetros do módulo administrativo, ok? Então, nós vimos aí segurança, controle de acessos, auditoria, atualizações e parametrização. Na próxima aula nós vamos ver essa questão da tributação.